Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje, vamos falar sobre o capítulo 5, Seja um ouvinte ativo. Um dos segredos mais bem guardados do gerenciamento de sucesso é a habilidade de ouvir ativamente. Audição ativa é a capacidade de fazer com que a outra pessoa saiba que foi ouvida. Você faz isso se envolvendo na conversa, dizendo coisas esclarecedoras, fazendo perguntas, resumindo o que ouviu e usando as deixas visuais e vocais apropriadas. Os melhores ouvintes são os ouvintes ativos. Novos gestores devem se preocupar com sua capacidade de se comunicar e ouvir ativamente. Muitos novos gestores têm a ideia equivocada de que no minuto em que são promovidos, as pessoas vão estar atentas a cada palavra que dizem. Essa é a abordagem errada. Quanto mais eles ouvirem, mais sucessos vão obter. O quanto é suficiente ouvir? Para começar, assegure-se de que você esteja pelo menos ouvindo 2 vezes mais do que falando. A audição ativa é uma das características mais valiosas que um gestor novo pode demonstrar por 2 razões importantes. Primeiro, se você fizer muita audição ativa, você não vai ser taxado de sabe-tudo, que é como a maioria percebe alguém que fala demais. Segundo, ao ouvir muito ativamente e falar menos, você vai aprender o que está acontecendo e ganhar insights e informação que perderia se estivesse falando sozinho. A maior parte das pessoas não é ouvinte ativa e é importante entender por quê. O ouvinte ruim. Muitos acreditam que o som mais bonito do mundo é sua própria voz. Ela nunca é demais para eles, que exigem que outros a escutem. Geralmente, essas pessoas estão mais interessadas no que elas mesmas vão dizer do que aquilo que os outros estão dizendo. Na verdade, a maior parte das pessoas consegue se lembrar de quase tudo o que disse e praticamente nada do que o interlocutor disse. Elas não são ouvintes ativas. Estão ocupadas demais pensando nas coisas inteligentes que estão prestes a enunciar. Se não se lembrar de nada deste capítulo, você vai fazer a si mesmo um favor incomensurável, caso se lembre desta frase. Se você quer ser visto como um gestor brilhante, seja um ouvinte ativo. Muitos gestores, tanto novos quanto experientes, falam demais e não escutam o suficiente. Você aprende pouquíssimo enquanto está falando, mas pode aprender muito enquanto escuta. Novos gestores frequentemente pensam que agora que está no comando, todo mundo está atento às suas palavras. Mas quanto mais você fala, mais corre o risco de entediar e até alienar os outros. Quanto mais você ouve, mais aprende e mostra respeito pelas ideias, experiências e opiniões de outras pessoas. Parece uma escolha óbvia, especialmente para um gestor de pessoas. Outra razão para as pessoas não serem boas ouvintes é a diferença de compreensão. A maioria se comunica com cerca de 80 a 120 palavras por minuto. Vamos supor 100 palavras por minuto, como a velocidade média de fala. As pessoas conseguem compreender em um grau muito mais elevado. Aqueles que já fizeram um curso de leitura dinâmica e mantêm a habilidade podem compreender bem mais de 1000 palavras por minuto. Se alguém está falando a 100 palavras por minuto, para um ouvinte que pode compreender 1000 palavras por minuto, há uma diferença de compreensão de 900 palavras por minuto. Uma velocidade de fala de 100 palavras por minuto não exige toda a nossa atenção. Está nos desconectando de quem está falando.
Nós pensamos em outras coisas e periodicamente voltamos para checar quem está falando para ver se alguma coisa interessante está acontecendo. Quantas vezes você viu pessoas checarem seus e-mails ou mensagens de texto durante uma reunião ou uma apresentação? Embora não estejam totalmente engajadas, muitas pessoas ainda são capazes de ser razoavelmente atentas enquanto fazem outra tarefa. Mas, se nos tornarmos mais interessados no que estamos pensando do que nas palavras de quem está falando, pode demorar um pouco para voltarmos a nos sintonizar com o que a pessoa está dizendo. Todo mundo tem uma necessidade de ser ouvido. Que serviço maravilhoso, então, nós oferecemos se formos grandes ouvintes ativos. O gestor capaz de ouvir ativamente satisfaz uma necessidade importante para todo funcionário na equipe. O ouvinte ativo. Ouvintes ativos possuem diversas características e habilidades, todas elas podendo ser desenvolvidas com o tempo. Na verdade, eles encorajam a outra pessoa a falar. Quando finalmente falam, os ouvintes ativos não voltam a conversa para si mesmos. Eles continuam a linha de comunicação da outra pessoa. Eles usam certas expressões ou gestos para sinalizar que estão realmente interessados no que está sendo dito. Olhar para alguém que está falando com você indica que você está interessado no que a outra pessoa tem a dizer. Gesticular afirmativamente com a cabeça de vez em quando indica que você entende o que a pessoa está dizendo. Sorrir ao mesmo tempo indica que você está gostando da conversa. Ao discutir um problema com um funcionário, provavelmente outros pensamentos vão entrar em sua cabeça. Você precisa controlar esses pensamentos. Enquanto a pessoa está discutindo o problema, tente antecipar aonde está indo o pensamento. Que perguntas provavelmente vão ser feitas? Se alguém está sugerindo soluções para um problema, tente pensar em outras soluções. De forma ideal, você deve se concentrar 100% no que a outra pessoa está dizendo, mas a diferença de compreensão é uma realidade. Ao controlar seus pensamentos desgarrados, você pode permanecer concentrado no assunto à sua frente, em vez de em alguma ideia estranha. Se for incomodado com um pensamento especialmente persistente enquanto está ouvindo, você pode parar a conversa brevemente dizendo: "Me dê um momento para tirar esse pensamento da cabeça, para poder me concentrar no que você está dizendo." Então, anote a ideia e volte para a audição ativa. Isso vai permitir que você esteja totalmente presente na conversa e evitar enviar a mensagem não verbal de que seus pensamentos estão em outro lugar. O mesmo método funciona bem se você perceber que sua habilidade de ouvir está sendo prejudicada por uma resposta que você está formulando em sua mente. Se estiver esperando ansiosamente uma oportunidade para interromper a conversa para responder a algo que foi dito, você não estará ouvindo ativamente. Na verdade, você precisa tirar um momento para interromper a conversa, tomar nota de seu pensamento e tornar a se concentrar. Um comentário bem colocado indica a pessoa que fala que você tem um interesse real no que ela tem a dizer. Como, por exemplo: "Que interessante! Fale mais sobre isso. Por que você acha que ela disse isso? Por que você se sentiu assim?" Na verdade, só dizer "que interessante, fale mais sobre isso" vai fazer de você um interlocutor brilhante nas mentes de todo mundo com quem você entrar em contato. O auge da audição ativa é repetir o que você acabou de ouvir com suas próprias palavras. Fazer isso é algo poderoso por duas razões. Envia a mensagem clara de que você está engajado na conversa e reduz significativamente as chances de você compreender errado o que está sendo dito. Para usar a repetição com suas próprias palavras,
Você simplesmente intervém depois que uma observação importante que acabou de ser feita, dizendo algo como: "Deixe-me ver se entendi o que você está dizendo." E assim oferece sua própria versão do que você acha ter ouvido. Depois de fazer isso, pergunte ao seu interlocutor se você entendeu certo. Ao fazer isso, você está enviando uma mensagem clara de que está dando valor ao que a pessoa está dizendo. Ser um ouvinte ativo também significa que todas as 3 formas de comunicação funcionam em conjunto, ou seja, as palavras usadas, suas expressões sociais e seu tom de voz, todos transmitem o mesmo significado. A pessoa que fala vai receber uma mensagem confusa se você disser: "Isso é interessante, conte-me mais." Mas, se você estiver com o senho franzido ou falar em tom sarcástico. Outra mensagem confusa é receber bem verbalmente, mas afastar o olhar de quem está falando, ou se distrair com um pensamento desgarrado, uma resposta pronta para ser dita ou um documento. Você teria confiança de que esse ouvinte está realmente interessado no que você está dizendo? Terminadores de conversas. Quando um gestor conquista a reputação de excelente ouvinte, a equipe forma fila para discutir inúmeras questões. Algumas pessoas ficam mais do que são bem-vindas. Elas podem até achar que a conversa com você é melhor que trabalhar. Você precisa ter algumas chaves em sua caixa de ferramentas gerencial para encerrar essas conversas. Quem quer que tenha tido emprego conhece os terminadores verbais de uma conversa, que são: "Foi bom você ter vindo aqui." "Foi bom falar com você." "Você me deu muita coisa em que pensar." "Deixe-me pensar nisso um pouco e depois lhe dou um retorno." Há também terminadores de conversas mais sutis que você pode ter ouvido. Você deve ter conhecimento deles por 2 razões. Primeiro, para que você possa reconhecê-los imediatamente quando um executivo mais experiente os usar com você. E segundo, para que você possa usá-los quando parecerem apropriados. Se você já teve uma conversa no escritório de alguém enquanto você estava falando, viu seu anfitrião estender a mão e colocá-la no aparelho telefônico, mesmo que o telefone não tivesse tocado, esse é um terminador de conversa. Ele diz: "Espero que você saia logo porque preciso dar um telefonema." Outra técnica é a pessoa pegar um papel em sua mesa e olhar para ele periodicamente durante sua conversa. Ao segurar o papel na mão, seu anfitrião está dizendo: "Tenho que cuidar de uma coisa assim que você for embora." Outro terminador de conversa é aquele em que a anfitriã gira na cadeira atrás da mesa para uma posição lateral, como se estivesse prestes a se levantar. Se isso não funciona, ela se levanta. Isso sempre transmite a mensagem. Essa abordagem pode parecer muito direta, mas às vezes se torna necessária. De vez em quando, você tem um funcionário que está se divertindo tanto na visita que todos os sinais são ignorados. Nesse caso, um terminador verbal que sempre funciona é: "Eu gostei muito da conversa, mas tenho certeza de que nós 2 temos muita coisa que precisa ser feita." Isso não é rude quando alguém ignorou todos os outros convites para partir. Quando entra em sua sala um funcionário ou colega que você sabe antecipadamente que não vai captar nenhum de seus sinais, você pode anunciar no início que tem apenas uma quantidade limitada de tempo e que, se isso não for suficiente, então vocês 2 terão de marcar uma hora para se encontrarem depois. Você vai ver que essa estratégia funciona muito bem. Seus visitantes, em geral, vão dizer o que precisam dizer dentro do período de tempo estabelecido. É importante que você reconheça esses terminadores de conversa. Claro, você deve manter suas conversas relevantes o suficiente para impedir seu uso com você e por você com os outros. Há muito mais, mas você vai compilar sua própria lista e descobrir que pessoas diferentes têm seus próprios terminadores de conversas favoritos.
Resumo sobre a audição. As pessoas gostam de estar próximas de alguém que mostre o interesse verdadeiro nelas. Boas habilidades de audição se estendem a muitos aspectos, tanto de sua vida profissional quanto da pessoal. O interessante é que você pode começar a usar essas técnicas porque percebe que as pessoas vão gostando de estar com você. Não há nada de errado com essa atitude. Você se torna querido e os membros de sua equipe ganham um gestor que faz com que se sintam bem em relação a si mesmos. Todo mundo ganha com esse esquema. Você pode precisar se esforçar em suas habilidades de audição ativa, mas com o tempo, elas vão se tornar uma segunda natureza. No início, você pode considerar esse tipo de comportamento uma dramatização, mas depois de algum tempo, vai ser incapaz de dizer quando a dramatização terminou, porque você ficou muito confortável com ela e ela se tornou parte do seu comportamento habitual. Você vai obter muita satisfação pessoal por ser o tipo de pessoa de quem as outras gostam de estar por perto. Você também será um gestor muito mais eficaz. Agora está na hora de irmos para o capítulo 6, o trabalho de um novo gestor e as armadilhas a evitar. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!